é pastor da Igreja Batista do Pai Goiânia, chamado João aqui. É um jovem que tem, na verdade, mostrado que veio dedicado com seriedade ao ministério, à palavra de Deus. Ele tem realizado no bairro Goiânia um brilhante trabalho, uma igreja relevante da nossa associação. A pastora Abel está lá há 5 anos, né? 5 anos como pastor da igreja, e naturalmente ele sucedeu um pastor de ministério de mais de 30 anos, rapaz. Foi o pastor Essa, né? E ele está realizando um grande trabalho. Pastor Abel, curiosamente, eu não sei se você sabe, eu morei no bairro Goiânia quando menino, quando início, não faz muito tempo não, né? Eu morei no Goiânia e na época do pastor Eupídio, eu fiz uma decisão por Cristo na igreja de Goiânia, né? Pastor Eupídio, fui lá com alguns convidados, depois ausentei um pouco e cheguei aqui. Eu, na verdade, fiz a minha reconsideração daquela decisão e aqui a gente permaneceu. Né? Mas naquela época estivemos ali, oramos ali muito tempo e louvo a Deus pela vida daquela igreja, né? Da Igreja Batista do Pai Goiânia. Aliás, que eram lá do Goiânia, estão conosco aqui, está o irmão José Carlos e a irmã Cileia, né? Que são lá do Goiânia e estão conosco aqui já há muitos anos, né? E a gente louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua esposa, Luciene, né? Muito bom ter vocês aqui conosco, e é com alegria, com satisfação, que nós vamos ouvir nesse momento, mais uma vez, onde nós fomos enriquecidos com a exposição da palavra de Deus, e mais uma vez estaremos ouvindo aquilo que Deus quer falar através do irmão. Já falou o seu coração e vai falar o nosso. Deus abençoe. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o pastor Geraldo disse, nós estamos pastoreando ali na Igreja Batista do Pai Goiânia há 5 anos, mas estou membro lá desde os 13 anos de idade, desde 2000, julho de 2000, cheguei para aquela igreja, eu ainda era um adolescente, quando minha família retornou para Belo Horizonte. Eu era de outra cidade e minha família retornou para Belo Horizonte, eu vim de Rio Claro, e então, desde então, estamos lá naquela igreja. Então, possivelmente, pastor, na época em que o senhor fez aquela decisão, foi na mesma época que toda a minha família se converteu naquela igreja também. Meus avós, meus tios, meus pais, todos eles foram convertidos pela instrumentalidade do ministério do pastor Pig. Então, possivelmente, eu conheço minha família, meus pais, meus tios, meus avós. O irmão deve se lembrar deles, possivelmente. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para mais uma vez trazer a palavra de Deus, servir aos irmãos por meio do ministério da palavra. E o desejo nosso é que Deus fale aos corações dos irmãos, que Deus nos use nessa noite para falar a cada um de vocês. O pastor Geraldo já apresentou minha esposa, né? Aquela mocinha ali que está fazendo aniversário hoje, depois eu vou falar quantos anos. Só podem ficar tranquilos, como eu disse ontem, quando a gente se casou, ela não era menor de idade. E já estamos aí com 15 anos de casados, não talvez 16 anos de casados no próximo ano. Mas ela que tem me acompanhado ao longo deste tempo, tem me auxiliado também no ministério. Tendo dito tudo isso, quero também mais uma vez trazer um abraço da Igreja Batista do Pai Goiânia, né? E saúde aos irmãos e parabenizo e felicito aos irmãos por 52 anos de existência nessa localidade. Somos só 3 meses mais velhos que os irmãos. A Igreja Batista do Pai Goiânia tem 52 anos no dia 30 de setembro. Então temos quase a mesma idade, praticamente a mesma idade. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 13, como eu havia já adiantado ontem. Hoje nós vamos falar a partir do texto proposto pela igreja, Romanos capítulo 13, nós vamos ler de 11 a 14. Ontem nós vimos que o povo judeu fazia a seguinte afirmação: ainda não chegou o tempo
de reconstruirmos a casa do Senhor. Então aquele povo estava num estado de letargia, num estado de sono mesmo, em relação a priorizarem a prioridade do relacionamento deles com Deus. E então eles ficavam dando várias desculpas. E nós vimos que todas aquelas desculpas eram falsas, eram falhas, e que na verdade já havia passado do tempo daquele povo acordar, daquele povo despertar e retomarem a reconstrução do templo, mostrando que assim eles desejavam se relacionar com o Senhor. E hoje nós veremos a partir deste texto, a partir desse tema, esse título, é tempo de despertar. E os versículos que nós iremos ler daqui a pouco fazem parte do que nós chamamos de conteúdo parenético da carta aos Romanos. O que é isso? O apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele apresentou ao povo de Roma, aos irmãos de Roma, à igreja de Roma, o evangelho que ele pregava. Se você observar no capítulo 11, você vai perceber que Paulo, ele desejava, perdão, capítulo 16, você vai perceber que Paulo desejava ir à Espanha, e para que ele fosse à Espanha pregar o evangelho, ele carecia que aqueles irmãos, os irmãos de Roma, o enviassem. Só que tinha um problema. Os irmãos da igreja de Roma não conheciam Paulo pessoalmente. Então Paulo, ele escreve essa carta como que uma carta de apresentação, para que aqueles irmãos, conhecendo Paulo a partir dessa carta, tivessem a confiança de enviá-lo à Espanha para que ele pudesse pregar o evangelho à Espanha. É esse o objetivo pelo qual Paulo escreve essa carta. Então Paulo, ele se apresenta apresentando o evangelho que ele pregava. Ele se apresenta mostrando qual que é o evangelho que ele anunciava. Ele fala assim: olha, eu preciso ir à Espanha porque eu quero pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Esse evangelho aqui que eu vou relatar para vocês. Então ele apresenta o evangelho a partir de uma perspectiva teórica do capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo vai mostrar que toda a humanidade, sem exceção, o moralista, o religioso e o não religioso, aquele que não tem a lei, todos eles, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus. Então toda a raça humana, sem exceção, todo tipo de gente, todas as categorias de pessoas estão debaixo da ira de Deus, pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados de Deus. E então ele vai mostrando como que Deus traz o ser humano para si de volta por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele faz, para realizar esse sacrifício, Deus, ele organiza, ele arquiteta um plano, ele escolhe um povo, ele separa um povo, ele faz uma promessa para Abraão, ele realiza esse plano, esse projeto. Ao realizar esse plano, ele nos salva e nos dá o Espírito Santo, capítulo 8, nos dando o Espírito Santo. Agora nós somos capacitados a viver a vida que ele deseja que nós vivamos. Ele vai fazer tudo isso por meio dos seus decretos eternos, aí capítulo 9, e ele vai levar esses decretos dele a fim, a termo. Nós vemos isso no capítulo 10 e capítulo 11. Então quando chega no capítulo 12, Paulo vai dizer: portanto, rogo-vos pelas exortações de nosso Senhor Jesus, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se deixem moldar por este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumindo, agora que vocês viram o que é o Evangelho, agora que vocês viram que todos nós, sem distinção, estávamos separados de Deus, que Deus planejou um meio para nos salvar e para nos resgatar, para nos redimir, agora que vocês entenderam isso e que vocês foram alcançados pela graça, agora vocês precisam pegar todo este conteúdo que salvou vocês da condenação do inferno e pegar esse conteúdo e aplicar na vida. Então agora vocês precisam viver a partir da perspectiva do Evangelho. Agora o Evangelho precisa mudar todas as relações de vocês. Então como que vocês se relacionam com a igreja? A partir da perspectiva do Evangelho. Como que vocês se relacionam com as autoridades? A partir da perspectiva do Evangelho. Como que você se relaciona com o trabalho, com os negócios? A partir da perspectiva do Evangelho. Como que você se relaciona com os de fora, com os não crentes? A partir da perspectiva do Evangelho. Resumindo, o Evangelho deve moldar
final da carta. Agora, porém, nós veremos nos versículos que nós iremos ler, nós veremos que Paulo mais uma vez convoca seus leitores a viverem de forma coerente, mas não somente conforme a misericórdia de Deus revelada em Jesus. Para viverem de forma coerente, não somente com a mensagem de salvação que eles receberam, mas também viverem de uma vida coerente com as expectativas futuras, que em certa medida já invadiram a história. Portanto, nós precisamos acordar, meu irmão, porque com a vinda de Jesus, na sua primeira vinda, já foi inaugurada uma nova era, mas ainda não está plenamente consumada. Contudo, não podemos nos esquecer que a consumação está cada vez mais próxima. O que Paulo quer nos mostrar é que o reino de Deus já invadiu o mundo. E vai chegar um tempo, e cada vez está ficando mais próximo desse tempo, em que este reino será consumado. E vocês precisam viver a partir dessa perspectiva. Vocês precisam olhar para o futuro, e em olhando para o futuro, as realidades futuras precisam nortear, precisam moldar a forma como vocês vivem agora. E vocês precisam acordar para isso urgente, porque o tempo já chegou. Porque o tempo já começou, já foi inaugurado, e cada dia fica mais próximo dele ser consumado. É isso que nós vamos ver nessa noite. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11. Está escrito assim: e digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, Vai alta a noite e o dia já vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgia ou em bebedeiras, nem em moralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Pai, estamos diante da Tua palavra, o desejo do nosso coração é para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Move os nossos corações, as nossas mentes, conforme a Tua vontade, para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O cristão sempre estará diante da crise entre duas eras. Por isso, precisamos viver uma vida coerente com a era futura, a qual nós já fazemos parte. O cristão sempre estará diante da crise entre duas eras. Por isso, precisamos viver uma vida coerente com a era futura, a qual nós já fazemos parte. E veremos alguns elementos próprios do modo como vivem os cristãos. Como vivem os cristãos? Primeiro modo que nós percebemos é que os cristãos vivem com conhecimento. Observem o texto: digo isso a vocês que conhecem o tempo. Versículo 11, parte A. Vocês conhecem o tempo. É kairos. Existem duas palavras gregas no Novo Testamento que são traduzidas por tempo. Existe a palavra cronos e existe a palavra kairos. A palavra cronos, ela tem a ver com esse tempo linear que nós conhecemos, que é marcado por aquele relógio que está ali na parede. Vou ficar bastante atento dele para não passar muito do horário hoje. Esse é o tempo cronos. É o tempo linear que nós conhecemos, é o tempo que marca a história, que determina o dia, a hora, as coisas, e que nós conhecemos muito bem. Já o tempo kairos tem a ideia do tempo oportuno, da hora oportuna. O kairos, ele sempre traz a ideia de uma ação de Deus, ou de uma na Bíblia, né, o kairos que traz a ideia, na Bíblia traz a ideia de uma intervenção divina na história. É quando no tempo linear, no tempo cronos, o Deus que não está limitado a tempo e espaço invade a história e age. O Strong, ele vai dizer que kairos tem a ideia de um tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, à esperada época decisiva. Então o tempo kairos é aquele tempo em que alguma coisa vai acontecer, é aquele momento oportuno para que algo aconteça. É essa a ideia. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós já conhecemos esse tempo em que Deus invadiu a história, esse tempo em que Deus agiu na história.
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo que foi inaugurado, melhor dizendo, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós lemos na Bíblia, nos últimos tempos, nós ficamos pensando nos últimos tempos só lá quando Jesus estiver às portas e vier para voltar. Na verdade, do ponto de vista do Novo Testamento, os últimos tempos já foram inaugurados desde a primeira vinda de Jesus. Nós estamos vivendo o último ato da história. Teatro, e com a vinda de Jesus nós estivéssemos assistindo, ou melhor dizendo, participando deste último ato, que está agora já acontecendo, que começou há 2000 anos atrás e que vai terminar. Então esse dia, esse tempo já começou e nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós conhecemos este tempo. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que tivemos as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, que nos salvou da era das trevas, nós falaremos sobre isso mais à frente, nós conhecemos o tempo que nós fazemos parte. É muito interessante, porque se nós voltarmos lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 54, Jesus vai virar, para você quiser conferir na sua Bíblia, pode ficar à vontade, Jesus vai virar para os fariseus, para os religiosos, e vai dizer assim: vocês são hipócritas, porque vocês conseguem discernir os sinais dos tempos, no sentido de que se o céu está vermelho, vocês falam amanhã vai chover, ou se ele não está vermelho, vocês falam amanhã vai fazer frio. Então vocês conseguem olhar os sinais no céu e reconhecer se amanhã chove ou se amanhã vai fazer sol. Quando a gente era mais novo, a gente olhava para o santo do tempo assim: acho que amanhã vai ventar, vai dar para soltar papagaio. Não era assim? Daí a gente olhava assim: acho que amanhã vai ter um ventão, o tempo está bom para. Então a gente consegue olhar para os sinais no céu, na natureza, e consegue identificar o que vai acontecer. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, se vai ficar nublado. A gente consegue identificar o que virá a partir do sinal que nós olhamos no céu. E Jesus fala: vocês conseguem fazer isso, mas não conseguem discernir o tempo que vocês estão vivendo. Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando para eles que o tempo do reino de Deus chegou e eles não perceberam. Os sinais do reino de Deus estavam se cumprindo e eles não perceberam. Os cegos estavam sendo curados, os paralíticos estavam andando, os mortos estavam sendo ressuscitados, as boas novas do Evangelho estavam sendo pregadas aos pobres, mas eles não conseguiam perceber que tudo isso eram sinais que anunciavam a chegada do reino. Mas Paulo está falando que nós, os crentes em Jesus Cristo, conseguimos discernir esses sinais e reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós vamos lá para Lucas capítulo 7, voltando um pouquinho no livro, a partir do versículo 24, João Batista está preso e ele começa então a se questionar se Jesus de fato era o Cristo prometido. Então ele envia alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus se realmente Jesus era aquele que deveria de vir ou se eles deveriam esperar por outro. O texto diz que Jesus então cura várias pessoas, Jesus dá a vista aos cegos, a um cego, e então ele vira para os discípulos de João e fala assim: olha, vão lá e anunciem para João que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados e as boas novas do Evangelho estão sendo pregadas aos pobres. As boas novas do reino estão sendo pregadas aos pobres. Vamos anunciar isso para João. Quando eles anunciassem isso para João, João entenderia: olha, se tudo isso está acontecendo, então o reino de Deus chegou, Jesus é sim o Cristo, o Messias prometido, então eu posso ficar em paz. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus continua. E aí, quando nós avançamos um pouquinho no capítulo 7 de Lucas, Jesus vai virar para aquelas pessoas e falar assim: vocês, essa geração hipócrita, essa geração incrédula, é semelhante a crianças que ficam na praça brincando. E aí, quando toca flauta, eles não dançam. Se toca um lamento, eles não choram. Se toca uma música alegre, eles não dançam. E aí, quando João Batista veio anunciando arrependimento, vocês que não comiam, melhor dizendo, que não comiam, vocês falaram que ele era louco. Agora, meu filho do homem que come e bebe, vocês falam que ele é comilão e beberrão. Resumindo, quando era para se arrepender, vocês rejeitaram João. Agora que é para se alegrar, vocês estão me rejeitando. Porque vocês não conseguem discernir o tempo. Vocês não conseguem perceber o sinal. A música que está sendo tocada, foi tocada uma música de lamento, vocês não se arrependeram. Está sendo tocada uma música alegre, vocês não celebram, porque vocês são incapazes de reconhecer
conhecer o tempo. Mas Paulo está dizendo que nós, os que cremos em Jesus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, conhecem muito bem os tempos em que nós estamos vivendo. E aí Paulo fala: despertem vocês que dormem, porque vocês conhecem o tempo. E conhecendo o tempo, vocês sabem que a nossa salvação está cada vez mais próxima. Lucas capítulo 22, versículos 45 a 46, eu quero ler esse versículo com os irmãos. Lucas 22, versículos 45 e 46, está escrito assim: levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus aqui, ele está no Getsemane, prestes a ser entregue para ser morto, crucificado. Ele chamou os discípulos para estarem com ele um tempo, para eles orarem juntamente com Jesus. E aqueles discípulos, ao invés de orar, eles dormiram. E Jesus disse para aqueles discípulos: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. E nós sabemos o que aconteceu com os discípulos. Pedro negou, todos fugiram. Depois que Jesus ressuscitou, ninguém acreditava na ressurreição, porque eles não estiveram atentos, porque eles ficaram dormindo. E porque estavam dormindo, quando chegou a hora deles serem fiéis ao seu Senhor, eles falharam, eles caíram em tentação. Então, meu irmão, meu amigo, nós que cremos no Evangelho, nós já conhecemos o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo é: o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já invadiu a história. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós precisamos viver a partir dessa perspectiva. Nós precisamos viver a partir dessa lógica daqueles que conhecem o tempo ao qual fazem parte. Se nós fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos viver como pessoas que fazem parte deste reino. Como pessoas que fazem parte deste reino. Então, os cristãos, eles conhecem o tempo que estão vivendo. Tem um filme que fez bastante sucesso, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, que chama-se, né, o título do filme é Não Olhe Para Cima. Eu sei quantos irmãos assistiram esse filme. Passou muito na Netflix. Não Olhe Para Cima. Vou dar um spoiler aqui. Se você não assistiu o filme, vou dar um spoiler infelizmente, mas o filme já é antigo. O filme conta a história de um grupo de cientistas que descobriram que o meteoro estava vindo para poder atingir a Terra e que a Terra seria destruída. O resumo do filme é isso. E eles começaram a anunciar isso: olha, o meteoro está vindo e vai destruir a Terra, vai destruir toda a humanidade. E as pessoas não acreditavam neles. Ninguém acreditava nos anúncios desses cientistas. E aí, quando o meteoro se aproximava e que as pessoas começaram a perceber que não tinham mais o que fazer, que os sinais começaram a se cumprir, né? O meteoro se aproximando, tempestades, muitos sinais do céu, na Terra, né? De que o meteoro se aproximava, as pessoas começaram a ficar desesperadas. E então aquele grupo de cientistas que já tinham anunciado, que sabiam o que ia acontecer e que sabiam que não tinha nada que eles pudessem fazer, que não havia lugar onde eles pudessem se esconder, enquanto todas as pessoas estavam tentando se esconder, fugir daquele meteoro, aquele grupo de cientistas preparou a mesa com um jantar, se sentaram, foram comer e beber. E aí alguém olhou e falou assim: por que vocês estão assim tão tranquilos? Eles falaram: porque quem sabe o que está para acontecer não tem medo. Quem sabe, eles falam exatamente isso no final do filme: quem sabe o que está para acontecer não tem medo. Nós já sabemos qual é o tempo que nós vivemos e nós já sabemos qual que é o fim deste tempo. Então nós não precisamos ter medo, mas para isso nós precisamos acordar, para saber do tempo que nós vivemos. Quando nós conhecemos o tempo que nós vivemos, quando nós estamos acordados, quando nossos olhos estão abertos para reconhecer o tempo que nós estamos vivendo, nós não tememos, mas nós vivemos de fé, em fé, de glória em glória. Outra característica daqueles que vivem, dos cristãos, eles vivem com esperança. Versículo 11, parte B. Olha o que o texto diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, por que vocês devem despertar? Porque o tempo foi inaugurado e cada dia que passa se aproxima mais da consumação. O start desse tempo já foi dado. Alguém já apertou o botão e agora é só questão de tempo para que o
tempo chegue ao fim. E ele vai chegar. E cada dia que passa, nós nos aproximamos mais desse dia. E aí, Romanos capítulo 8, versículo 23, Paulo vai falar, eu quero ler esse versículo com os irmãos, volta algumas páginas da sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. O que Paulo está querendo dizer com a nossa salvação se aproxima? Ele está querendo dizer que nós já fomos salvos. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E chegará o tempo que nós estaremos salvos da presença do pecado. Ou seja, chegará o tempo que a nossa salvação será completa. Que nós receberemos corpos glorificados. Que tudo que todas as consequências, todas as marcas, todos os sinais, tudo aquilo que possa nos fazer lembrar do pecado não mais existirá. É o que o apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse capítulo 20, perdão, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. É isso que Paulo está dizendo. A consumação ou a cair em pecado e muito menos sofrer as consequências do pecado. Tudo aquilo que é resultado do pecado não mais existirá. É o que nós ansiamos, é o que nós desejamos. Mas olha só, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25. Preste bastante atenção nestes versículos. Lucas 21, a partir do 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Nesse versículo de 26, as pessoas desmaiando de terror, pessoas com síndrome de pânico, as pessoas olhando para o que está acontecendo à sua volta e ficando desesperadas. Jesus está falando que essas coisas começariam a acontecer e nós estamos vendo essas coisas se cumprirem. Reinos caindo, poderes, as pessoas confiavam no governo tal, o governo tal vai lá e cai. E decepciona assim. E as pessoas ficam desesperadas. As pessoas ficam chorando, lamentando, e agora o que será do nosso país, já que o governo tal caiu? Lamentam. Jesus está falando exatamente isso. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Mas Jesus fala que quando nós víssemos essas coisas acontecerem, era para a gente ficar desesperado? Era para a gente ficar chorando na porta do quartel? Não era para a gente ficar chorando na porta do quartel. Era para a gente se levantar, erguer os olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Porque a nossa salvação se aproxima. Deus está falando que quando os poderes deste mundo, que quando tudo aquilo que sustenta este mundo começar a ruir, e nós estamos vendo isso acontecer, nós estamos vendo tudo que sustenta esse mundo ruindo, nós não precisamos ficar desesperados, ao contrário, nós precisamos ficar mais esperançosos, porque a nossa salvação se aproxima, a nossa redenção se aproxima. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por que você deve acordar, meu irmão? Por que você tem que despertar? Porque o tempo está se aproximando. A sua salvação está se aproximando cada vez mais. Cada vez mais. Você precisa viver a partir dessa perspectiva. Então, como o tema que está sendo trabalhado aqui na igreja, nessa série de conferências, a pandemia, o que é a pandemia? É só mais um sinal de que a nossa redenção se aproxima. Foi só mais um sinal entre vários outros que estão sendo dados ao longo da história, de que a nossa redenção está cada vez mais próxima. A gente não está nem aí para a pandemia, entre aspas, se cuidem, né? Aqueles irmãos se cuidaram, fizeram o que tinha que fazer, tomaram a vacina bonitinho, como deve ser. Mas a gente não fica desesperado com essas coisas. E virão outras. Essa não foi a primeira e não será a última. Virão outras. Guerras, rumores de guerras. Tudo isso vai continuar acontecendo. E cada vez vai acontecer com maior intensidade e maior frequência. Porque dores, quando Jesus fala que esses são apenas as dores, a ideia é dores de parto. E as irmãs que tiveram filhos sabem, quando as dores começam, até o neném nascer, as dores elas vão aumentar em frequência e intensidade. As dores ficam cada vez mais um intervalo cada vez menor e a intensidade cada vez maior. Então essas coisas vão continuar acontecendo. Pandemias, guerras, fome, destruição
perseguição, tudo isso vai continuar acontecendo, vai acontecer cada vez mais e em maior intensidade. Mas a gente não se desespera, porque isso é sinal de que a nossa redenção se aproxima, de que a nossa salvação se aproxima. Então a gente vive em esperança. Mas nós vivemos também ativamente essa nova vida. Versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: vai alta a noite, o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz. Então Paulo fala, vai alta a noite, ou seja, a ideia aqui é que a noite está acabando e o dia está por raiar. É essa a ideia. Sabe quando você acorda bem de madrugadinha, que ainda está escuro, na hora que você sai no quintal, você começa a ver os primeiros raios do sol iluminar o céu, você não consegue nem ver o sol ainda. Você olha para o horizonte e você não vê a imagem do sol, mas você já vê os raios começando a iluminar o dia. É essa a ideia que Paulo está querendo dizer. O dia está começando a nascer. O dia começou a nascer na vinda de Jesus e será dia pleno na volta de Jesus. Essa é a ideia. Na primeira vinda de Jesus, os primeiros raios desse dia começou a raiar e agora nós estamos nos aproximando cada dia mais até o ponto em que será dia pleno, em que será manhã plena. Essa é a ideia. E aí o que Paulo fala? Já que o dia está amanhecendo, vocês precisam viver como quem vive aqueles que são do dia e não como quem vive aqueles que são das trevas. Aqueles que são das trevas são aqueles que vivem em orgias, em libertinagem, que vivem em bebedez, que vivem em imoralidade, que vivem em discórdias. Já nós fazemos exatamente o contrário. Mas como que nós fazemos o contrário? Versículo 12: nos revestindo das armas da luz. Então existe uma batalha entre a luz e as trevas. E se nós somos da luz, nós precisamos viver uma vida ativa para iluminar este mundo em trevas. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada na montanha. Você não pega uma luz e coloca ela debaixo de qualquer. Antes, pelo contrário, você coloca ela num lugar alto, de forma que ela possa iluminar toda a sala. Se nós somos a luz do mundo, se nós já fazemos parte deste novo dia que raiou com a vida de Jesus, então nós precisamos viver de forma ativa neste mundo em trevas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E se você observar, todos os elementos que o apóstolo Paulo aponta ali, todos eles têm uma ideia de defesa. E somente uma arma de ataque. Somente uma. Só um elemento que é de ataque. E o elemento de ataque é a palavra da verdade, que é a espada que é a palavra da verdade. Então nós vivemos neste mundo atacando, se eu posso dizer assim, este mundo, com a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus, nós iluminamos esse mundo em trevas, nós militamos pela luz através da palavra de Deus. Porém, nós ainda não somos a igreja triunfante, nós ainda somos a igreja militante. Então, se nós precisamos acordar para militar em favor da luz. Nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos levantar e anunciar o Evangelho, até porque o dia da nossa salvação se aproxima cada vez mais. Aquele dia que é dia de salvação para nós, é dia de condenação para aqueles que não creram. E se existem muitas pessoas que ainda não creram, você precisa com urgência anunciar essa palavra de salvação para que esse dia não seja mais um dia de condenação, mas um dia de salvação para esses também. Então nós precisamos viver de forma ativa. Não dá mais para viver uma vida cristã que se resume ao fórum pessoal, ao fórum íntimo. Não dá, porque o tempo se aproxima. Você precisa deixar de ser um agente secreto. E todos precisam saber quem é você. E você precisa mostrar isso por meio de palavras e de atitudes. Palavras e atitudes. O povo do seu trabalho precisa saber que você é crente. E eles precisam ouvir o Evangelho por meio da sua boca, para que você ilumine aquele ambiente que está em trevas. O povo da sua faculdade precisa saber que você é crente, para que você ilumine aquele ambiente em trevas. A sua família precisa saber que você é crente, para que você ilumine aquele ambiente em trevas, por meio de atitudes e de palavras, por meio da sua vida. Então nós vivemos uma vida ativa.
uma vida ativa. A nossa nova vida agora não é, eu sou crente e estou esperando o dia de ir para o céu. Não, você é crente agora e você começa a viver a partir dessa perspectiva. E por fim, os cristãos vivem revelando a nova vida. Versículos 13 e 14, que está escrito assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, nem em imoralidades, nem em libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então nós nos revestimos de Cristo. Quando a gente coloca uma roupa, essa roupa diz muito a nosso respeito, certo ou errado? A roupa que nós vestimos diz muito a nosso respeito. Então, quando a gente olha para a roupa de determinada pessoa, você consegue às vezes imaginar qual que é a profissão dela, você consegue saber se essa pessoa está indo para um casamento, se ela está indo para a praia, se ela está indo jogar futebol. Você, pela roupa, você consegue identificar muito a respeito daquela pessoa. E Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus. A ideia aqui é que as pessoas têm que olhar para nós e enxergar. O mundo tem que olhar para nós e enxergar a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e falar: esse povo vestem a roupa de Cristo. Eles usam a mesma roupa de Cristo, deve ser porque eles são seguidores de Cristo. É essa a lógica. Adolf Paul vai dizer o seguinte: quem se reveste de Cristo é enviado por Ele, de maneira que a partir de agora o senhorio de Jesus o envolve e determina de forma bem prática. Essa entrada para o serviço aconteceu de maneira fundamental no batismo, mas deve ser confirmada todas as manhãs com uma nova disposição. Então, da agora em diante, irmãos, porque nós cremos no Evangelho, porque nós olhamos para Cristo, porque nós vivemos a partir da perspectiva futura de quem nós já somos lá na eternidade em Cristo, mas que ainda nós não somos, infelizmente, nesse lado da eternidade, mas porque nós olhamos para quem nós já somos, então nós começamos a viver a partir dessa lógica. Então, se o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, que nós já somos glorificados, pode conferir lá na sua Bíblia, se você tiver dúvida. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, a estes Ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho. E aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Observem que os verbos estão todos no passado. O apóstolo Paulo está falando que na eternidade Deus já determinou que nós seremos semelhantes a Jesus. Glorificar é ser semelhante a Jesus. Sermos glorificados é ser semelhantes a Jesus. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo: Deus já determinou que nós seremos semelhantes a Jesus. Só que os verbos estão no passado. Se estão no passado, então não tem como não acontecer, porque já está acontecido. Logo, você já é igual a Jesus. Só que ainda não. É já e ainda não. Já é. Mas ainda chegará o tempo que você será de fato. Mas não tem como você não ser. Já que chegará o tempo que você será aquilo que você já é, mas ainda não, então você precisa viver a partir dessa perspectiva. Porque isso é uma vida coerente. Se você já é parecido com Jesus, você tem que viver parecido com Jesus. Senão você não é parecido com Jesus. E se você não é parecido com Jesus, você não é de Jesus. E se você não é de Jesus, você precisa converter urgente. Porque o tempo da salvação se aproxima. Salvação para aqueles que creram, condenação para aqueles que não creram. Percebe? Então, nós precisamos viver revelando essa nova vida. Bairro São Benedito, precisa olhar para cada um desses irmãos aqui e reconhecer Jesus na vida de vocês. Mas para isso nós precisamos acordar. Reconhecer o tempo que nós já estamos vendo, o tempo em que o reino de Deus já invadiu a história e nós fazemos parte deste reino. Este reino está cada vez mais próximo de sua consumação. Em que chegará o tempo em que nós também experimentaremos a consumação da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa glorificação. E se esse tempo já invadiu a história, nós precisamos viver uma vida coerente com este tempo. Mas para isso nós precisamos acordar e reconhecer o tempo que nós estamos. Se de fato nós conhecemos esse tempo, nós iremos viver com esperança, uma vida ativa, revelando Jesus ao mundo, para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deixe-me orar por vocês.
Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, porque a Tua palavra, ela ao mesmo tempo, ela revela o nosso estado de desespero, mas ela também nos traz a esperança. Ela revela o nosso estado de condenação, mas ela traz a nós justificação. Mas essa palavra também que traz a nós esperança, justificação, essa palavra traz a nós também uma grande responsabilidade. E o desejo do nosso coração, Pai, é que nós possamos assumir essa responsabilidade diante do Senhor. De vivermos, Deus, ativos, acordados, alertas, preparados para a volta do Senhor. Preparados para o dia que o Senhor vai nos chamar. Que seja hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, não importa, mas nós estamos preparados. E nós olhamos para os sinais, nós discernimos os sinais e reconhecemos que o tempo está cada vez mais próximo. E por causa disso, nós queremos viver em esperança, mas também nós queremos viver uma vida que combata as trevas deste mundo, que ilumine este mundo em trevas. E que também, Deus, revele quem o Senhor é por meio das nossas vidas para a glória do Senhor. Que nós possamos ser luzeiros deste mundo para a glória do Senhor. Oração que nós fazemos em nome do meu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. Agradeço aos irmãos da pessoa do pastor Geraldo. Pastor Abel, nós reconhecemos e pelo que vimos e ouvimos do seu ministério, ele é um pastorzão, não fala o tamanho, né? Pastorzão não fala o tamanho, mas um pastorzão que ele dá muito obrigado, pastor Abel. Deus abençoe ricamente a sua vida. Queridos, nós estamos caminhando para o finalmente.